Olá, hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio e nós somos o grupo da Sofia Hoffmann, Melissa Beatriz, Milene Rosseto, Isabela Costa, Ingrid Nascimento e Gabriele Consoletti. Nós somos do terceiro ano de Nutrição e Dietética da ETEC Professor Camargo Aranha. Bom, inicialmente nós vamos fazer uma breve apresentação da região e ela está localizada na porção oeste do continente asiático, mais conhecida também como Ásia Ocidental, e também está entre os mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Arábico e o Mar Vermelho. Sua extensão territorial mede mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados e a população é estimada em cerca de 260 milhões de habitantes. E ela é composta por 15 países, sendo eles Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Falando sobre seu clima, ele é denominado como um clima árido e semiárido e tem o predomínio maior de paisagem vegetal de espécies xerófilas nas áreas de clima mais árido e também estepes e pradárias nas áreas de clima semiárido. Também é encontrado em faixas de terra na porção litorânea da região um clima um pouco mais úmido, com uma formação vegetal arbustiva. Já o seu relevo possui baixos planaltos sedimentares do Paleozoico e suas latitudes são predominantemente modestas e raramente superam a 3.000 metros. Também possui importantes rios como o rio Tigre e o rio Eufrates, que correm pela planície mais importante da região, que é a Mesopotâmia, localizada no Iraque. As características demográficas. Bom, o Oriente Médio ele é caracterizado por uma vasta heterogeneidade étnica em suas características demográficas. Isso é fruto da ocupação da região por diferentes povos desde a antiguidade. Isso também acarretou com que houvesse diferentes gêneros e diferentes culturas na região. Podemos ter exemplo disso na tabela citada ao lado, onde mostra os países da região em questão, os principais grupos étnicos desses países, as principais línguas faladas e as principais religiões. E também sobre as características demográficas, podemos destacar que as maiores densidades demográficas da região, elas são encontradas nas áreas mais úmidas, e a principal forma de ocupação nas regiões mais secas é o pastoreiro, já enquanto nas regiões mais úmidas, as atividades econômicas são sedentárias. A urbanização da região ela era muito baixa até o tempo da Segunda Guerra Mundial, porém, nos últimos anos e nas últimas décadas, a região ela passou por um período de uma rápida urbanização. Os países que compõem o maior número de habitantes são Cairo, Istambul e Teherã, que tem mais de 10 milhões de habitantes. E são em áreas principalmente úmidas e já superpovoadas, onde ocorrem a maior extensão populacional da região. A questão do povo curdo é um dos maiores problemas geopolíticos do Oriente Médio, pois esse povo é a maior nação do mundo sem ter um Estado nacional próprio, ou seja, a maior parte dos curdos, eles são muçulmanos sunitas e eles vivem principalmente na Turquia, Irã, Iraque, Síria e Armênia. A cultura da região, ela é uma cultura que possui uma característica muito forte. A religião tem grande predomínio sobre a população e esta região serviu de berço para o desenvolvimento de diversas religiões. No local também abrigam diversos templos e locais religiosos bem marcantes e significativos para determinadas religiões, como a Meca e Jerusalém. A densidade demográfica. Bom, os países mais populosos do Oriente Médio são o país Irã e a Turquia, e os mais densamente povoados é o Bahrein, seguido pelo Líbano e em seguida Israel. E os demais países apresentam uma população relativamente pequena e de baixa densidade demográfica. Na tabela, nós temos os países, as suas determinadas densidades demográficas por quilômetros quadrados e suas populações, registrada em 2013. Agora, sobre os indicadores de subdesenvolvimento, nós podemos ver a tabela a seguir, citando os países em questão, seus crescimentos vegetativos em porcentagem, a taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida de homens e mulheres, analfabetismo em porcentagem e população urbana também em porcentagem. Grande parte da população apresenta características típicas dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, podemos citar o Afeganistão, que é o pior caso quanto à mortalidade infantil, ocupando a maior taxa mundial. E vários países do Oriente Médio
que exportam petróleo, possuem uma renda per capita superior à dos países desenvolvidos. Porém, a condição de vida da maioria das suas populações é de extrema pobreza. A economia. O petróleo ele é o principal produto responsável pela economia dos países que compõem o Oriente Médio, e nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte de petróleo, que é aproximadamente 65% de todo o petróleo do mundo. E essa grande quantidade de petróleo, também aliada a fatores econômicos e políticos, criou condições para a formação da OPEP em 1960, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sendo citados a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e o Kuwait como os maiores produtores de petróleo. Uma outra atividade econômica também muito importante no Oriente Médio é a agropecuária, e ela é caracterizada nessa região principalmente por ser realizada de forma mais tradicional possível, com pouquíssimo uso da tecnologia e da mecanização. E essa atividade ela é tão importante para a economia da região que ela compõe cerca de 40% da população economicamente ativa. Porém, algo bastante prejudicial para essa atividade é o clima da região, como já citado. Algo pouco comum no Oriente Médio é a presença de indústrias, onde elas principalmente só se localizam nos países que são petrolíferos, onde há a existência das refinarias e das petroquímicas, e também outras indústrias que são as poucas existentes lá, são as que se relacionam com os setores mais tradicionais possíveis, como o setor têxtil e também o setor alimentício. Já uma atividade que apresenta uma importância significativa para determinadas partes do Oriente Médio é o turismo, que podemos citar o turismo em Israel e na Turquia, que tem muita importância e recebem cerca de 2,5 milhões de turistas por ano, sendo uma das atividades mais importantes dessas regiões. A desigualdade social e histórica. O Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas, segundo a ONU, e seus conflitos eles são originários principalmente por questões religiosas, territoriais e também por reservas de petróleo. E as guerras são as principais causas de morte, fome e desigualdade social nessa região. Além disso, os fatores que são responsáveis pela falta de desenvolvimento econômico e que também contribuem para a desigualdade social estão diretamente relacionadas ao petróleo, porque as rendas desses recursos estão concentradas principalmente no poder de empresas transnacionais que atuam na região e controlam estatais que, em geral, estão integradas a oligarquias representadas por príncipes monarcas e também por sheiks, podendo-se então concluir que o petróleo é uma das principais causas da desigualdade social no Oriente Médio. Também que caracteriza fortemente o Oriente Médio é não só a desigualdade social, mas também a desigualdade de gênero. E apesar do mundo ter sofrido diversos avanços e vários alcances nos últimos anos, os países do Oriente Médio eles são constantemente mencionados em manchetes e notícias internacionais com diversas polêmicas em relação às questões feministas. A exemplo de casamentos forçados precocemente, sendo com adolescentes e até mesmo crianças, a violação dos seus direitos de ir e vir, ataques a mulheres com ácidos, prisões de mulheres quando denunciam os seus estupros, e etc. Esta situação coloca o Oriente Médio em uma evidência por ser uma região com uma sociedade considerada excessivamente patriarcal, em que as mulheres são completamente submetidas a vários tipos de constrangimentos e de privações de liberdade. As relações geopolíticas. O Oriente Médio ele é considerado como a parte do planeta em que mais apresenta focos de conflitos, com destaque para as divergências entre os árabes e os judeus, um fato que teve início a partir da inauguração do Estado de Israel, em 1947. Em 1988, a Palestina e Israel iniciaram suas participações de acordos de paz, sendo concretizado então apenas em 1993 por Yitzhak Rabin, que foi o primeiro-ministro israelense naquele momento, e Yasser Arafat. Yitzhak ele foi sucedido por Shimon Peres, que seguiu com o processo de paz iniciado. Então, no ano de 1996, Yasser Arafat foi eleito presidente da Autoridade Palestina, com um elevado número de votos, de cerca de 88,1%. A formação do Estado palestino ele não aconteceu de maneira completa, tendo em vista que o controle militar e das regiões exteriores ainda eram de responsabilidade israelense. No final da década de 90, os conflitos se tornaram frequentes pela iniciativa dos grupos radicais palestinos e israelenses, o que prejudicou muito o processo de formação do Estado da Palestina. E os conflitos eles se estendem até os primeiros anos da década de 2000,
tendo um aumento significativo na incidência de casos de atentados e de confrontos armados, principalmente em ataques suicidas por parte dos palestinos. Diante desse quadro desolador, o Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou e propôs, através dos Estados Unidos, a criação de um Estado palestino. E mesmo com essas iniciativas, o quadro geopolítico atual ainda é bastante conturbado, marcado principalmente por um elevado número de conflitos armados e atentados. Não é possível destacar os conflitos no Oriente Médio sem mencionar a questão do Iraque. No ano de 1990, o Iraque invadiu Kuwait com o pretexto de que esse país não estava cumprindo com as normas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, quanto a ofensiva foi interferida pelos Estados Unidos com a aprovação da ONU. Desse modo, foi iniciada uma guerra que durou de 17 de janeiro até 28 de fevereiro de 1991, finalizada com a derrota dos iraquianos. Essa guerra deixou um saldo de centenas de milhares de mortes, sobretudo de soldados e cidadãos do Iraque. Em 2001, no dia 11 de setembro, os Estados Unidos sofreram ataques terroristas. Desse modo, o então presidente norte-americano George Bush solicitou à ONU uma aprovação para invadir o Iraque, um pedido que não teve obtenção de aprovação da grande parte dos integrantes da organização. Apesar disso, os Estados Unidos invadiu da mesma forma o Iraque e, em março de 2003, iniciou uma guerra, provocando a morte de mais de 100 mil pessoas e a rendição daquele país. Apesar do fim do governo ditador de Saddam Hussein, os conflitos ainda ocorreram durante 7 anos. Somente em agosto de 2010, o exército dos Estados Unidos se retirou do território iraquiano. E para concluir, vamos falar como a pandemia afetou o Oriente Médio. Bom, nós podemos ver que em todo o globo a pandemia do coronavírus ele afetou 2 choques: a crise no setor da saúde e também da economia. Na saúde afetou não só pela doença em si, mas também com a exposição e a fragilidade do sistema de saúde, além da infraestrutura e a deficiência nesse sistema. O impacto econômico também atingiu não apenas pela queda do consumo, mas também pela inabilidade dos estados de lidar com o cenário inesperado de desemprego. Dividimos os impactos econômicos em 3 principais pontos: a diminuição média de 3,3% nas economias da região, o aumento do desemprego e evidenciação dos problemas sociais na região, e também os estados em guerra. No primeiro ponto, segundo o Banco Mundial, o Oriente Médio tem uma economia somada a cerca de 3,6 trilhões de dólares, além do também atividade petrolífera na economia, agricultura e também do turismo, algo que foi extremamente afetado e de grande relevância que despencaram no cenário da Covid-19. No segundo ponto, podemos citar a forma como cada estado lidou e segue lidando com a pandemia do coronavírus, que é um elemento que se vê no mundo inteiro. Porém, no Oriente Médio, conta com a característica específica que difere muito da Europa, dos Estados Unidos e também das regiões mais economicamente desenvolvidas, que são elas, em especial, a grande presença de trabalhadores informais, a falta de direitos trabalhistas e a ausência e a falta de responsabilização dos estados nesse quesito. E o terceiro ponto, que é a evidente fragilidade dos estados dessa região que estão em guerra civil, sendo eles o Iraque, a Síria e o Iêmen, e a forma como a pandemia dificultou ainda mais suas situações. A dificuldade foi muito maior em lidar com a doença, uma vez que seus sistemas de saúde já são fracos e deficiários, e que tais países já passam por grandes dificuldades em lidar com outras doenças que já os assolam. Durante a pandemia também houve evidenciação de uns problemas que já eram enraizados, tais como a fome e a questão sobre os deslocados e os refugiados da guerra, e também as condições precárias desses países em relação à compra de itens indispensáveis no momento, como respiradores, equipamentos de proteção individual, remédios, testes de vírus e etc., uma vez que a instabilidade gera insegurança e desconfiança aos vendedores internacionais. Esse é nosso trabalho, agradecemos a atenção e aqui estão nossas referências bibliográficas.